Olha, a coisa vai ficar feia, porque a Polícia Federal está investigando o chefe da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal, que é o Paulo Maiorino, está sendo investigado em 2 inquéritos pela Polícia Federal que ele mesmo comanda. E veja bem, tá uma guerra dentro da Polícia Federal porque o Bolsonaro está tentando aparelhar tudo. Porém, muitos delegados, muita gente com cargos de chefia estão lutando contra isso, porque eles não querem esse aparelhamento da Polícia Federal. Parte dessa luta envolve investigar o atual diretor-geral da Polícia, que tem algumas denúncias contra ele. A primeira denúncia é que ele atua em 5 cargos diferentes, coisa que é proibida por lei. A segunda denúncia é sobre o apartamento de 3,5 milhões de reais que ele comprou em Miami. Eu vou mostrar aqui até fotos do condomínio de luxo, onde o chefe da Polícia Federal comprou o apartamento, e falar sobre a primeira investigação. Mas antes, olha, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, 1 segundo, é de graça, aproveita também e curte o vídeo. Olha, aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias, é uma corja que está saqueando o Brasil, mas a gente vai pra cima deles e eu vou falar. Venceremos, nós venceremos com a sua ajuda. Inscrevendo-se aqui no canal, você fortalece a oposição. Agora, primeiro, vamos falar da investigação que vai começar agora da Polícia Federal, de abrir a investigação. Então, primeiro tem investigação pré-eliminar, depois abre essa investigação sobre o apartamento que comprou o chefe da Polícia Federal. Ele comprou o apartamento em Miami, eu vou mostrar aqui algumas fotos do condomínio. Tem aqui até um site onde, se alguém quiser, tá na foto aqui, lá tem muitos condomínios, e esse aqui é o condomínio onde comprou o apartamento o chefe da Polícia Federal. Eu vou ampliar aqui uma coisa para você ver. Ele fica pertinho da praia, em Miami Beach, é o melhor lugar de Miami. Ele fica pertinho aqui da praia, você vê aqui o mar azul, transparente, o mar Caribe, e o condomínio dele gigantesco. Aí, não é um condomínio qualquer, é um condomínio que tem 2 piscinas. Ó, tem aqui uma das piscinas que está à disposição do chefe da Polícia Federal, do Paulo Maiorino. Aqui tem a segunda piscina, que fica no meio ali do condomínio, tem a segunda piscina aqui. Aqui a vista dos apartamentos, ó, nada mal essa vista, né? Chefe da Polícia Federal. Para mim não tem problema nenhum o chefe da Polícia Federal comprar um apartamento num condomínio de luxo, contanto que ele tenha dinheiro para isso, que o dinheiro seja legalizado. Ocorre que, quando ele comprou o apartamento, o salário líquido dele, que é quanto entra na conta, era de mais ou menos 25 mil reais por mês. Ele comprou o apartamento por 3,5 milhões de reais e ele quitou o apartamento em 18 meses. Aí, se você fizer uma conta, se você torturar os números, você não consegue saber como é que ele quitou esse apartamento, como é que ele pagou todo o apartamento em apenas 18 meses. Não dá, é uma coisa virtualmente impossível. Aí, logo depois disso, ele foi denunciado pelo delegado Saraiva. Para quem não sabe, o delegado Saraiva é o delegado que fez a maior apreensão de madeira da história do Brasil. A madeira apreendida que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tentou liberar essa madeira de qualquer maneira, tudo mais, e o Saraiva acabou sendo afastado da função que ele tinha e transferido para outro lugar, porque não queriam que ele melindrasse os aliados do governo Bolsonaro. Uma coisa muito, mas muito suspeita na compra do apartamento do Paulo Maiorino é que ele fez um financiamento, ele pagou metade à vista, fez um financiamento que fez com que o apartamento ficasse muito mais caro. Ele pagou mais impostos quanto a isso. Porém, segundo o Saraiva, que é quem fez a denúncia, isso é comum que quem compre imóveis com dinheiro sujo nos Estados Unidos opte por pagar parte com financiamento, porque isso não desperta a atenção das autoridades de lá. Se um brasileiro chega lá com 3,5 milhões de reais, no caso foi 680 mil dólares, uma coisa assim, um pouquinho mais, chega compra à vista, as autoridades lá falam, opa, peraí, de onde veio esse dinheiro? Mas se alguém paga a metade e financia o resto, e aí vai quitando mais rápido o financiamento, as autoridades falam, alguém está financiando, ok, financiamento, ok. E aí a chance de ocorrer uma investigação lá, de aquilo cair em alguns dos órgãos de fiscalização dos Estados Unidos, a chance é muito menor. Então tem ali muitas suspeitas, ainda mais porque o salário dele era incondizente. Aí outra investigação que foi aberta contra o Paulo Maiorino, a notícia saiu hoje, saiu agora há pouco, é sobre o fato dele ter muitos cargos. Para quem não sabe, um servidor público não pode acumular vários cargos, mas não pode. E mesmo se acumular vários cargos, o salário desses cargos não pode passar de 39 mil reais, que é o teto, que é o salário de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o cara tem ali 2 cargos, um ele trabalha de dia, no outro de noite, ou no ele trabalha alguns dias da semana, no outro ele trabalha outros dias, até pode, se não for incondizente um cargo com o outro, contanto que o salário não ultrapasse. Porém,
O Paulo Maiorino, ele trabalhava lotado no gabinete do governador Witzel, do Rio de Janeiro, o governador que caiu, que foi afastado. Ok, o Witzel era, assim, aliado do Bolsonaro na época. E o Paulo Maiorino, que é amigo da família Bolsonaro, tinha um carguinho ali para ganhar uma mamata no gabinete do Witzel. Por que eu falo mamata? Porque ao mesmo tempo em que ele trabalhava no gabinete do Witzel, ele era delegado da Polícia Federal. Então ele era delegado, mas também trabalhava no gabinete do governador. E ao mesmo tempo em que ele trabalhava no gabinete do governador, ele também tinha um cargo de chefia na SEDAI. SEDAI é a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Você trabalha na SEDAI, na Companhia de Águas de Abastecimento Público, você trabalha no gabinete do governador e você também é delegado da Polícia Federal. Pô, cara, seu dia tem quantas horas? O meu, Thiago, tem 24 horas. O do Paulo Maiorino devia ter mais. Porém, ele também tinha um cargo de chefia na Secretaria de Inteligência do Rio de Janeiro, que é como se fosse, lá o Witzel criou essa secretaria, que era como se fosse uma ABIN, que a ABIN, para quem não sabe, é a Agência Brasileira de Inteligência, que faz espionagem e tudo mais, e é como se fosse a CIA, ou em inglês, CIA, do Brasil, que é quem tem aparato para espionar cidadãos, tudo mais, em prol da segurança nacional. A gente sabe que o governo Bolsonaro estava usando a ABIN para tentar espionar os detratores e também para tentar salvar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Tá, o Witzel também criou a própria ABIN dele lá no Rio de Janeiro e um dos chefes era o Paulo Maiorino, para você ver que ele tem alguma experiência em espionagem e em tentar identificar detratores ao governo, porque ele já fazia isso no governo do Witzel, e aí, quando o Witzel brigou com o Bolsonaro, ele saiu desse cargo, e agora ele é chefe da Polícia Federal, que logo que ele se tornou chefe, foi quando o Bolsonaro, assim, falou, quer saber, dane-se, vou aparelhar tudo, e começou a exonerar um aqui, transferir outro ali, fazer as mudanças para tentar aparelhar tudo, e causou essa grande guerra na Polícia Federal. Então ele tinha cargo no gabinete do Witzel, cargo na SEDAI, cargo na Secretaria de Inteligência, era delegado e tem mais um outro cargo que eu tentei achar qual era, mas eu não achei. Mas ele tinha 5 cargos, funções acumuladas. Só como delegado da Polícia Federal, ele ganhava 31 mil por mês bruto, que saíam 25 mil por mês líquido. O máximo de salário que ele poderia ganhar são 39 mil por mês brutos. Eu duvido que nos outros 4 cargos do senhor Paulo Maiorino, ele ganhasse no total um salário menor que 8 mil reais por mês. Eu duvido. Comenta aí, você acha que ele trabalhava para o Witzel, cargo de chefia na SEDAI, cargo na Secretaria de Inteligência e esses 3 cargos juntos ganhavam menos de 8 mil por mês? Duvido. Porque aí, se ganhasse mais de 8 mil por mês, o que acontece? Como ele ganhava 31 na Polícia Federal, ganhando mais de 8 mil por mês, ele passaria dos 39 mil que são o teto por lei. Qualquer valor que ele passar acima disso, a gente já está tendo enriquecimento ilícito e improbidade administrativa. Quer dizer, já tá caindo em 2 crimes, no mínimo. Isso se ele realmente fazia o trabalho em todas essas funções. Já cai nesses 2 crimes. Se ele não fazia o trabalho, se ele era funcionário fantasma, e olha, ou esse cara, o Paulo Maiorino, inventou uma máquina do tempo, e aí o dia dele tinha lá 30, 40 horas para ele trabalhar em tantos empregos ao mesmo tempo, ou em alguns dos empregos ele realmente não aparecia para trabalhar. O cara é delegado em Brasília e trabalha lá no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, é coisa difícil, né? Pois bem, lembra até o pessoal que trabalhava com o Flávio Bolsonaro, morava em Resende, que fica a 2 horas de carro do Rio de Janeiro, mas trabalhavam no Rio de Janeiro. Ou os assessores fantasmas do Carlos Bolsonaro, que moravam também lá no fim do mundo, 2, 3 horas de carro do Rio de Janeiro, mas trabalhavam dando expediente na Câmara de Vereadores do Rio. E alguns foram contratados para fazer panfletagem na campanha do Carlos Bolsonaro com dinheiro público, porém nem no Rio de Janeiro estiveram. Quer dizer, o cara é vereador, a campanha dele era no Rio de Janeiro e os funcionários dele estavam em outra cidade. No caso do Flávio, ele ainda fala, não, sou deputado estadual, eles moravam no Rio, que é no estado. Mesmo assim, estava claríssimo que eram funcionários fantasmas e que a rachadinha ficou provada. No caso do Carlos, pior ainda, porque ele é vereador e estava em outra cidade. Aqui no caso do Paulo Maiorino, olha, tem todos os indícios de ser o mesmo esqueminha. Ele ganhava vários salários, talvez dividisse o salário com alguém, talvez não. Acho difícil dividir o salário com alguém, porque a gente está falando de alguém está lá no topo da pirâmide do bolsonarismo. Então, provavelmente, o Witzel, por ser aliado do Bolsonaro, dava cargos a ele para que ele ganhasse mais dinheiro, aí a gente não sabe o que acontecia depois. Se ele fazer algum desses trabalhos, a Polícia Federal agora vai investigar. E você deve estar falando, mas Thiago, ele é o chefe da Polícia Federal, ele vai fazer de tudo para interferir nessa investigação. Eu sei, é claro que eu sei. Só que tem uma coisa, tem uma guerra na Polícia Federal. Tem
tem uma coisa que começou a acontecer na Polícia Federal durante o governo Dilma. O que aconteceu? Os governos do PT fortaleceram muito as instituições. E aí muita gente falava, o Lula tá sempre com esse pessoal do Centrão, não sei o quê. Mas o que aconteceu? O Lula começou a fortalecer as instituições, fortalecer a independência da Polícia Federal e do Ministério Público, e o Lula falava assim, pô, você tem um político, o político tem cargo, tem muitos votos, e ele for corrupto, eu tô fortalecendo as instituições vão pegar esse cara em algum momento, esse cara não será mais político. Então, quem não tem denúncia, quem não tá preso, é porque a pessoa provavelmente é inocente. Tá, o que aconteceu? O fortalecimento das instituições começou a criar um punitivismo no Ministério Público e na Polícia Federal, que hoje a gente chama de lavajatismo, porque isso tudo, claro, com muita interferência dos norte-americanos, que deram até curso pro pessoal lá, pros procuradores e para policiais, isso culminou na Lava Jato, que deu o golpe no Brasil e fez essa desgraça que está hoje. O que acontece? As instituições muito fortes começou a criar um lavajatismo no Ministério Público e na Polícia Federal. Mesmo com a entrada do Bolsonaro e o Sérgio Moro virando ministro do governo fascista, o lavajatismo continua muito forte nessas instituições. Ainda tem muito lavajatismo. Claro, é menor do que era antes? É muito menor até pela desmoralização do Sérgio Moro com a Vaza Jato. Mas ainda tem um lavajatismo. E esses lavajatistas, eles são extremamente corporativistas entre si e eles brigam contra o bolsonarismo que está tentando aparelhar. Mais do que o lavajatismo, tem também a ala da Polícia Federal que é a soberania da Polícia Federal e que não deixa, não por serem lavajatistas, não, mas é uma ala muito grande, que é mais ou menos metade da PF, que fala assim, não, a gente não vai deixar esse tipo de interferência ocorrer. Então eles estão brigando, mas é uma guerra muito grande interna na Polícia Federal para tentar evitar esse tipo de aparelhamento. É por isso que a Polícia Federal pediu, veja bem, foi a Polícia Federal que pediu para investigar o Bolsolão. É por isso que a Polícia Federal agora está investigando o próprio chefe da Polícia Federal. E veja bem, se o diretor-geral da PF, ele tentar exonerar algum delegado ou tentar transferir algum delegado, algum agente dessas duas investigações, ele está incorrendo em crime. Ele, como chefe, ele não pode escolher quem vai investigá-lo. E aí, não pense que o STF não está de olho. Até porque o STF, né, na interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, o STF está agindo. Lembra que o chefe da Polícia Federal hoje era para ser o Ramagem. O Bolsonaro indicou o Ramagem. Porém, o Alexandre de Moraes não deixou, o STF barrou. Não deu o Ramagem, o Bolsonaro foi trocando, até que chegou o Paulo Maiorino agora. Então vai ser muito difícil para ele tá assim, ele vai pisar em ovos, assim, sabe? Põe 100 ovos assim na sala, põe uma venda, parece aqueles programas do Luciano Huck, põe uma venda e tenta cruzar a sala sem quebrar nenhum ovo. Vai ser assim para ele tentar interferir nessas investigações. E veja bem, com grande parte da Polícia Federal ali de olho, e qualquer coisa que ele fizer será denunciada e isso se voltará contra ele. Porque lembre-se de uma coisa, que é o que as pessoas que estão no poder geralmente esquecem. Olha o Alan dos Santos aí que esqueceu, tá para ser preso. Que é, eles são no poder hoje. O Bolsonaro tem a caneta BIC dele hoje. Esse pessoal pode transferir gente de cargo hoje. Só que esses crimes não prescrevem amanhã. Amanhã eles não estão mais no poder e os crimes continuam lá para serem investigados e para eles serem presos. E quanto mais eles avançarem contra as instituições, com mais gana as instituições virão para cima deles a partir de 2023, quando eles não estiverem mais lá. Então a coisa vai ficar feia para eles. E agora, parte do bolsonarismo começou a perceber isso. Que, opa, peraí, a gente vai com muita força para cima das instituições, isso vai se voltar para a gente lá na frente. Vamos ver agora os próximos passos? A coisa tá ruim para o senhor Paulo Maiorino. 2 investigações contra ele. E ó, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som. Agora, se não for em Itapeva, que é Rio Grande do Sul, lá divisa com Santa Catarina, corrijam-me, que os vídeos geralmente vêm, quando é o mesmo carro de som que faz em várias cidades, vêm misturados. Mas aqui Itapeva, a gente rodou lá na área da cidade e também na área rural, olha só. Aqui um dos vídeos, vou mostrar outro aqui, ó.
Tá aqui, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo eu deixo o Pix, eu deixo também o PicPay, deixo também as minhas outras redes sociais, inscreva-se nas outras redes e vamos continuar indo pra cima dessa corja de criminosos que a coisa tá ficando cada vez mais feia pra eles. Falou!